Oi, amigas, tudo bem? Hoje não vai ser um vídeo de dicas, hoje vai ser um vídeo mais intimista que eu tava querendo trazer pra vocês. Quem me acompanha no TikTok sabe que recentemente eu fiz uma mudança bem radical na minha vida, mas foi uma mudança de escolha. E aí eu fiquei pensando nisso e fiquei, cara, eu vou trazer pro YouTube um vídeo sobre isso. Então, se você gosta de conversas, dicas e qualquer outra coisa de amigas, já me segue, já deixa seu like pra me ajudar. Então, o assunto hoje, amigas, é sobre mudança. Eu fiquei parando pra pensar muito sobre isso, entendeu? Porque quem me acompanha lá no TikTok, como eu falei, eu vou deixar aqui o link do meu TikTok se vocês quiserem acompanhar. O meu cabelo, ele era assim, desse jeito que tá aí na tela. E eu decidi cortar ele. Passei alguns meses pensando sobre cortar ele e eu cortei. E muita gente ficou tipo, nossa, que loucura, não sei o que, porque você fez isso e tal. Eu fiquei pensando o quão necessário às vezes é mudanças na nossa vida e também quantas mudanças acontecem na nossa vida, mesmo sem a gente querer que elas aconteçam. Então, tipo, o vídeo de hoje é mais uma reflexão da diferença de mudanças que você escolhe e mudanças que acontecem e você só tem que seguir o fluxo e amadurecer com isso. E eu já passei pelas duas situações, mudança de eu querer mudar algo na minha vida e mudança de que aconteceu e eu só tive que aceitar e isso me amadureceu como pessoa. Eu acho muito importante a gente saber essas duas diferenças, porque a gente pode confundir às vezes e acabar fazendo uma grande confusão na nossa cabeça. Então, tipo, sobre a mudança que vem para amadurecer a gente, tem situações que a gente não escolhe, que a gente não quer que aconteça, mas o destino, Deus, faz com que aconteça com a gente e a gente simplesmente tem que aceitar e a gente tem que se encaixar nessa mudança e a gente tem que se amadurecer nessa mudança. Então, tipo, uma coisa que eu posso compartilhar com vocês é a minha mudança de ensino médio para a vida adulta. Nesse pequeno período de menos de um ano na minha vida, foi um amadurecimento muito grande, uma mudança muito grande, uma carga muito grande. E que na minha cabeça eu ficava tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora que já passou um tempo, eu fico o quanto isso foi importante pro meu amadurecimento pessoal. E como mulher também, né? Porque a gente sai de uma transição da adolescência pra vida adulta e, tipo, o mundo simplesmente só joga você e fala, cara, vai viver. E esse tipo de mudança é muito importante pra nossa vida por causa da famosa zona de conforto. A gente passa muitos anos, meses, depende de caso a caso, né? Na zona de conforto. E isso é bom, óbvio, porque você tá ali num lugar que, né, que você já sabe, uma coisa que você já tem costume, e aí do mais absoluto nada, você é jogado pra fora dela, cuspido, literalmente. Eu acho isso dá medo, ok? E te traumatiza um pouco, mas faz muito bem também pra você. Se você tá passando por esse momento, você deve estar tipo, meu Deus, eu nunca vou sair daqui. Só que, cara, eu vou te falar, é uma coisa muito boa pro seu desenvolvimento, ok? Se você tá sendo cuspido da sua zona de conforto, você tá muito mal com essa transição, eu digo pra você, vai passar. E quando passar, você vai ser uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais experiências e uma pessoa mais centrada e mais concentrada no que você quer pro seu futuro. Eu sou o tipo de pessoa que eu fazia muitos planos e depois dessas mudanças radicais na minha vida, eu parei de fazer. E isso foi muito importante pra mim, porque eu parei de me cobrar e eu parei de ter ansiedade, porque isso me dava muita ansiedade, porque esse futuro que eu planejava não acontecia e isso me gerava ansiedade. Eu ficava depressiva, então, tipo, isso não é bom. E sabe aquele ditado, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Então, você tem que seguir à risca esse conselho
E não necessariamente jogar tudo pros ares e ficar com a bunda sentada no sofá, não. Mas não faça muitos planos, tipo, totalmente traçados. Ok, existem planos que eu quero pra minha vida e eu vou atrás deles, que são os meus sonhos. Mas agora planos de tipo, ai, tal mês, tal mês, tal mês, eu vou fazer isso, isso, isso. As coisas saem do nosso controle. E, tipo, a gente não tem o controle sobre o futuro. E a gente só tem que seguir o fluxo e ir encaixando nossos sonhos nesse fluxo. Então, emendando sobre mudanças que nós queremos e mudanças da vida, vem agora a parte das mudanças que nós queremos. Que a gente, por estar na zona de conforto ou ter sido expulso dela, a gente não faz mudanças pra gente. E é importante que a gente faça mudanças pra gente também. Em situações de relacionamento, de amizade, visual. São mudanças que fazem bem pra gente e mesmo com medo, a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Então, tem coisas que você própria tem que chutar o balde, entendeu? E ir atrás. Como eu disse pra vocês lá no comecinho do vídeo, eu tomei essa radical decisão de mudar de visual. Mas, quando eu digo mudar, não é só de visual, gente. É de vida, é de emprego, é de relacionamento, é de amizade. Mudança faz bem pra gente. Eu não tô querendo dizer que é pra você largar toda a sua vida que você tem, seus amigos, tudo, e seguir uma vida totalmente diferente. Se isso for te fazer bem, faça. Então, qualquer mudança que você queira fazer por você mesma, você tem que fazer agora, porque a gente vai morrer no futuro e a vida é uma só. E a gente não sabe o que vem depois. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente tem vontade, tudo que a gente sente a necessidade de mudança, a gente precisa fazer agora, porque o futuro a Deus pertence e a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o amanhã. Muita coisa muda da noite pro dia, do mesmo jeito que muita coisa não muda da noite pro dia. Então, se você quer uma mudança, se você precisa de uma mudança, você precisa correr atrás, não desiste. Se você quer mudar seu visual, se você quer sair de um relacionamento, de uma amizade, se você quer trocar de emprego, se você quer trocar de curso na faculdade, porque muita gente troca e é normal, gente. É normal a gente sentir medo de mudança, mas é totalmente necessário que a gente faça essa mudança. Então esse é o meu conselho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria dizer como experiência própria que eu tava com muito medo de mudar. Eu tava com muito medo de não gostar do meu novo visual. Eu tava com medo de me sentir mal, sabe? Mas depois foi uma alegria. Eu fiquei me sentindo linda, eu fiquei me sentindo ótima. E foi muito importante pra minha vida também, como um recomeço de uma nova fase na minha vida. Porque eu fiquei muitos anos com a mesma aparência. E de repente eu mudei e ninguém entendeu nada. E isso me deu um gás, sabe, pra mim fazer coisas novas e não ter medo disso, porque é muito legal a gente fazer mudanças, mudanças boas e por nos amar. Então se ame, se você tiver a oportunidade de mudar, mude. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou trazer mais vídeos assim, se vocês gostarem, então deixa nos comentários o depoimento de vocês ou que tipo de vídeo vocês curtem pra mim trazer aqui pra vocês.